Mais uma vez, estamos aqui neste vídeo para mais um capítulo da segunda temporada da novela Matemática do 8º ano. Ou seja, segunda aula do segundo bimestre. Nesta aula eu vou falar sobre grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Na verdade, vou começar falando das grandezas diretamente proporcionais. O que vem a ser uma grandeza diretamente proporcional? É uma grandeza que varia sempre na mesma razão. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Então elas vão paralelamente, vão na mesma razão. Por exemplo, se a gente pensar no perímetro de um quadrado. Perímetro, sabemos muito bem que é a soma dos lados. E sabemos que um quadrado é uma figura que tem todos os seus lados iguais. Então, se a gente pegar um quadrado, por exemplo, de 2 centímetros de lado, então nós vamos ter o seguinte, vamos botar aqui uma tabela, lado barra perímetro, Então, vou colocar aqui um L minúsculo para representar o lado e um P minúsculo para representar o perímetro. Na verdade, o ideal era colocar 2P para o perímetro, porque o correto é 2P para perímetro e P para semiperímetro, que é a metade do perímetro. Mas não vou fazer a representação exata, vamos L e P, que fica mais simples. Se o lado é 2, quanto que eu vou ter de perímetro? Eu vou ter 8. Porque eu vou ter 2 mais 2 mais 2 mais 2. 4 vezes o 2. Então, 8. Se eu tiver um quadrado de 3 centímetros de lado, ao invés de 2, então eu vou ter 12 de perímetro. Então, se o meu lado é 2, meu perímetro é 8. Se meu lado é 3, meu perímetro é 12. E aí, se a gente colocar isso em forma de fração, de razão, porque razão é divisão, assim como fração. Então, acabam sendo assuntos convergentes, razão e fração. Então, eu pego a razão entre L e P, lado e perímetro do quadrado. Se eu fizer a razão LP, eu vou ter aqui, quando é 2, vai dar como perímetro 8. Se eu simplificar, e eu tenho que simplificar, porque toda vez que der para simplificar, a matemática me orienta a simplificar, então, dividindo por 2 e por 2, eu vou ficar com 1/4. Mas continuando fazendo L sobre P, e agora pegando a medida do segundo quadrado, eu vou ficar com 3 sobre 12. Lado 3, perímetro 12. E aí dá para simplificar por 3 e por 3, que vai dar 1/4. Percebam, 1/4, 1/4. Mantém a mesma razão. Se eu for mudando a medida do lado do quadrado, vai mudando o perímetro, mas quando eu divido um pelo outro, dá 1/4. Mantém uma razão constante. Por isso, eu digo que num quadrado,
a medida do lado e do perímetro são diretamente proporcionais. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Elas guardam uma mesma proporção entre si. Bom, continuando, eu quero colocar agora estes dados, né, num plano cartesiano. Como ficaria isso no plano cartesiano? Em que aqui, no x é o meu lado, vou usar a abscissa de x como lado, e a minha ordenada eu vou chamar de perímetro. Então eu vou associar lado com perímetro, que é o que a gente está fazendo desde o início. Então, quando é 2 o lado, o perímetro é 8. 8. Né? E nós vamos ter que prolongar isso aqui. Nós vamos precisar chegar até 12. Então aqui o y é o meu perímetro. Então, quando o meu lado é 2, o meu perímetro é 8, eu aqui unindo os pontos, dá aqui. Quando é 3, eu tenho como perímetro 12. Né? Quando é 0, vai ser 0 para ambos, com certeza. Então eu parto aqui, ó, do 0 e me dá essa reta aqui. Então, se eu aumentar aqui, vai aumentar lá o perímetro. E essa reta continua aqui, guardando a mesma proporção. Essa seria a representação no plano cartesiano. E dando prosseguimento, vamos falar agora de grandeza inversamente proporcional. Já compreendemos a grandeza diretamente e agora vamos ver o que seria inversamente proporcional. Bom, se a diretamente é a que guarda a mesma proporção e que varia na mesma razão, na mesma proporção, a inversamente proporcional é aquela que varia em razão inversa. Né? Então eu vou pegar aqui um exemplo para mostrar isso. Então ela varia de forma inversa. Ou seja, quando uma unidade, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Elas estão sempre em situações opostas. Decrescimento ou decrescimento. Então vamos lá, vamos imaginar a grandeza velocidade média. Velocidade média. Comparada com tempo. Velocidade média e tempo. Por exemplo, se eu tenho uma distância fixa de 200 quilômetros, então eu tenho uma distância a ser percorrida de 200 quilômetros. E aí eu vou num automóvel, né, de um ponto A para um ponto B, né, de um ponto A que dista 200 quilômetros de um ponto B. Se eu vou num veículo com velocidade de 20 quilômetros por hora, quanto tempo eu vou levar para chegar? Ora, em cada hora
eu ando 20 quilômetros. Então, em 10 horas eu vou andar os 200 quilômetros. Né? Porque 10 vezes 20 dá 200. Então, ó, em 10 horas eu vou andar os 200 quilômetros. Né? 10 vezes 20 dá os 200. Né? Porque a cada hora eu ando 20 quilômetros. Então, 20 na primeira hora, 40 na segunda, 60 na terceira hora, e assim até completar os 200 quilômetros. Mas se a minha velocidade fosse 40 quilômetros por hora, então aqui estou aumentando, estou dobrando a minha velocidade. Qual o número que eu multiplico por 40 para dar 200? 5, né? 5 vezes 40, 200. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 200. Então eu vou levar 5 horas para fazer o mesmo percurso. Ou seja, metade do tempo. Né? Então eu aumentei, eu dobrei a velocidade, mas o meu tempo diminuiu. É inversamente proporcional. Percebam, eu dobrei a velocidade e o tempo caiu pela metade. Então aqui aumentou e aqui diminuiu. E se eu andasse a 100 km por hora, eu levaria 2 horas. Claro, em 1 hora 100, com mais 1 hora 200. 2 horas. Então, nessa grandeza aqui, que é inversamente proporcional, eu tenho que manter um produto constante. Na diretamente, mantém uma razão constante. Um dividido pelo outro dá sempre a mesma fração. A gente acabou de ver. Então, na diretamente, a gente tem uma razão constante. Mas aqui, na inversamente proporcional, eu tenho um produto constante. Vejam, notem, 20 vezes 10, 200. 40 vezes 5, 200. 100 vezes 2, 200. Se eu mudar a velocidade, vou ter um tempo diferente. Quando eu multiplicar, quanto que vai dar? 200. Então, na inversamente proporcional, o produto das grandezas é constante. Na diretamente proporcional, a razão entre as grandezas é constante. E assim, encerramos mais este vídeo. E no próximo vídeo faremos alguns exercícios que envolvem grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E estaremos aproveitando para abordar o conceito de proporção. Né? E mais à frente, né, vamos trabalhar um pouco de regra de 3. Então, até os nossos próximos vídeos. Bons estudos!